Afinal, o que iria acontecer se os Shinjos conseguirem devorar o Boruto ou o Kawaki? Sendo parte do Jubi, o objetivo dos Shinjos é se alimentar dos Otsutsuki. E a gente sabe que quando isso acontece, o Jubi se transforma numa árvore divina que dá origem a um fruto de chakra. Posteriormente, o planeta acaba morrendo. Porém, o corpo principal do 10 Caudas, que era guardado pelo Ishiki, acabou tendo um destino bem incomum, dando origem a 4 seres que são chamados de Shinjos. Seres esses que foram originados graças aos Tsumeakas que morderam outras pessoas, como são os casos do Bug, do Sasuke e até mesmo da Moeg. Dessa forma, o que será que vai acontecer se nesse atual estado, que é muito diferente do habitual, os Shinjos conseguissem devorar um Otsutsuki? Bom, de acordo com o Boruto, isso iria significar que eles se transformariam numa árvore divina completa, o que iria causar o fim do planeta que a gente conhece. Mas de que forma isso aconteceria? E bom, é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, então já deixa o seu like para dar aquela fortalecida e também se inscreva no canal se você curte esses tipos de vídeos. Dessa forma eu vou saber que vocês gostam desse formato e vou continuar fazendo, então eu conto com a sua ajuda e o seu apoio. Deixa o like e se inscreva no canal. E bom, recentemente no mangá a gente foi introduzido a 4 novos personagens, sendo eles chamados de Shinjos, e com base nos últimos acontecimentos já deu para perceber que os níveis de poder desses personagens são bem altos. Inclusive o Jura foi capaz de derrotar facilmente o Kawaki usando o primeiro nível do Karma. Porém, esses seres continuam se desenvolvendo e obtendo cada vez mais conhecimento, ao ponto que, de acordo com o próprio Jura, eles estão deixando de lado os seus instintos mais fortes, como é o caso deles se alimentarem de Otsutsukis, já que no momento eles preferem obter mais conhecimento e continuar o seu processo de desenvolvimento, entendendo qual é o atual estado que eles se encontram. Porém, uma coisa curiosa foi plantada no último capítulo. Na verdade, isso foi plantado lá atrás, quando o Boruto acaba se encontrando com Kashinkoji e ele o critica, dizendo que o planeta estava em risco, deixando escancarado que o Boruto acabou sendo um pouco irresponsável por ter demorado tanto para recuar lá do campo de batalha contra os 4 Shinjos que havia o encurralado. E no último capítulo, o Boruto confirmou que se ele ou o Kawaki fossem devorados pelos Shinjos, os Shinjos iriam se transformar numa árvore divina completa, e isso iria significar que o planeta iria acabar. Porém, o que será que iria acontecer exatamente se eles acabassem devorando um Otsutsuki nesse atual estado que eles se encontram? E bom, como a gente sabe, quando o Jubi na sua forma habitual, como era o caso daquele Jubi do Ishiki, quando ele consegue devorar um Otsutsuki, ele acaba se transformando numa árvore divina. Porém, esse Jubi acabou passando por um processo completamente diferente, visto que com as suas marcas de garra, o Koji acabou dividindo esse Jubi em diversas partes, criando o seu exército de garras sujas. E sendo partes do Jubi, toda vez que esses garras sujas devoravam, no caso, mordiam alguma pessoa, eles se transformavam numa árvore. Porém, uma árvore de menor escala, até porque eles eram fragmentos do Jubi. Então, se o Jubi, na sua forma principal, vira uma árvore divina, quando ele devora um Otsutsuki, os garras sujas, que eram pequenas partes dele, se transformam numa árvore de menor escala. No entanto, de acordo com o Boruto no último capítulo, os Shinjos, ou o Jubi, estavam mantendo as pessoas que foram transformadas em árvores vivas para usarem o seu chakra. Por conta disso, eles conseguiram obter uma forma completamente diferente, o que deu origem aos Shinjos que a gente conhece como Jura, Hidari, Matsuri e o Shinjo Bug. Ou seja, provavelmente o Jubi viu ali uma oportunidade de obter conhecimento de fato, deixando de ser um mero objeto para os Otsutsukis e usando o chakra das pessoas que foram aprisionadas para poder alcançar uma forma completamente nova, se dividindo em 4 partes. Porém, no fim, eles são apenas uma única existência, com cada um tendo seus próprios sentimentos e até pensamentos. E como a gente pôde ver, as características que eles acabaram obtendo foram graças ao chakra das pessoas que foram aprisionadas nas árvores. O Jura, no momento, é o único que ainda é uma grande incógnita, já que teoricamente a 4ª pessoa que teria sido presa por uma árvore era o Soeg, mas a gente ainda não sabe exatamente o que é o Jura. No momento, só sabemos que o seu desejo é devorar o Naruto Uzumaki. Se isso acontecesse, o Naruto
Boruto iria se transformar numa árvore. Dessa forma, eles poderiam usar o chakra do Naruto para poder também obter as suas próprias características. Dessa forma, provavelmente o Jura, se fosse ele quem devorasse o Naruto, iria ir para uma forma completamente nova, assimilando as características do Naruto e provavelmente mudando um pouco o seu visual e aparência. Porém, a gente ainda não sabe o que iria acontecer de fato se um dos Shinjos acabassem mordendo alguém que não é um Otsutsuki, já que quando os Garras Sujas fizeram isso, eles se transformavam numa árvore. O que iria acontecer se um dos Shinjos fizesse a mesma coisa? E bom, esse é um ponto extremamente curioso, visto que em essência o destino do Jubi na sua forma principal é se transformar numa árvore, e a gente sabe que os Shinjos, eles são partes do corpo principal do Jubi que foram influenciados pelos chakras das pessoas que foram presas. Então, na teoria, eles iriam se transformar também numa árvore. Porém, não me parece que os Shinjos estão obtendo conhecimento e se desenvolvendo cada vez mais para, no fim, se transformarem simplesmente numa árvore. Parece que o perigo é bem mais embaixo. Boruto acabou falando que se os Shinjos acabarem devorando ele ou o Kawaki, eles vão se transformar numa árvore divina completa. Pelo que o Boruto tá falando, provavelmente ele tá se referindo à árvore divina que a gente conhece, que é aquela árvore divina extremamente grande e que acaba dando origem ao fruto de chakra e acabando com a vida no planeta. E mesmo eles sendo 4, no fim eles são apenas um ser dividido. Então provavelmente se eles acabarem devorando um Otsutsuki, de fato eles vão se transformar numa árvore completa. Porém, e se não fosse da forma que a gente imagina? De acordo com o Jura, eles já são Shinjo e dessa forma estão evoluindo de uma maneira completamente diferente. O instinto que os move estão mudando. Boruto ainda afirma que o chakra do Koji provavelmente está influenciando nos Shinjos, já que por mais que ele não seja um Otsutsuki, por ele possuir um karma da origem do Ishiki, ele já possui um amontoado de elementos Otsutsukis. Isso significa que os Shinjos que a gente está vendo agora são uma existência muito diferente do que a gente estava acostumado a ver com o Jubi, fazendo com que a sua própria evolução também seja diferente. E como a gente viu, no momento que os Garras Sujas mordiam as pessoas, como é o caso do Soeg, eles se transformavam numa árvore. Dessa forma, e se os Shinjos não precisassem de fato devorar Boruto ou Kawaki para alcançar uma nova forma, um novo estágio? O que eu acho que vai acabar acontecendo é que o Jura em algum momento vai conseguir morder ou Boruto ou Kawaki e conseguir extrair informação genética deles, o que poderia os influenciar ainda mais que os dados Otsutsukis do Koji e evoluindo eles de forma, já que a gente sabe que no fim eles não vão acabar devorando completamente Boruto ou Kawaki, pois seria o fim da história. Da mesma forma que eles também não devoraram as outras pessoas e apenas morderam, por mais que essencialmente o Jubi precise devorar um Otsutsuki completamente. Dessa forma, na minha opinião, o Jura, no caso, poderia ter acesso a uma nova transformação, assimilando todas as outras partes, no caso a Matsuri, o Hidari e o Shinjo Bug, evoluindo então para um estágio completamente diferente, um Shinjo Supremo, visto que se eles já conseguiram ficar extremamente poderosos, tendo acesso a chakra de pessoas como o Sasuke, a Moeg e até a do Bug, imagina o quão poderosos eles ficariam tendo acesso a um Otsutsuki, visto que a própria existência deles está sendo diretamente influenciada por dados Otsutsukis que estavam no karma do Koji. Dessa forma, eu acho que os Shinjos iriam obter a sua transformação final, se tornando de vez uma ameaça de proporções gigantescas. Eu vou além e digo que se o Jura de alguma forma tiver acesso ao chakra do Naruto, mesmo que seja o chakra da Himawari, que acabou sendo confirmado que se assemelha muito ao do Naruto ao ponto de ter confundido o Jura, na minha opinião isso já vai fazer ele alcançar um estágio completamente novo, visto que mesmo sem a Kurama, o Naruto possui uma quantidade surreal de chakra e a Himawari também, pelo menos do mesmo nível que uma Biju. Então imagina o quão poderoso o Jura ficaria se obtesse esse chakra. Agora imagina se ele obtesse o chakra de um Otsutsuki, pois é, acho que vocês já perceberam onde eu quero chegar. Com isso, os Shinjos finalmente iriam se libertar da prisão que os Otsutsukis os colocaram.
finalmente obtendo conhecimento e poder o suficiente para bater de frente com o clã. Boruto de alguma forma sabe disso e está desesperado para resolver essa situação, inclusive avisando ao Code que se ele não resolvesse tudo isso, um futuro pior para todo mundo iria acontecer. Eu realmente estou bem ansioso para ver o que vai acontecer e qual será o destino dos Shinjos. Mas e você? Deixe a sua opinião aí nos comentários e também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. A gente se vê numa próxima, falou!